cena errada. Agora sim, agora tá melhor. Muitos animatronics apareceram pela primeira vez em Five Nights at Freddy's 2, como mais um dos inimigos do jogo. Tínhamos o grupo dos Toys Animatronics, compostos pelo Toy Trio, Balloon Boy, Mangle e Puppet. E tínhamos também os Withered Animatronics, compostos pelo quarteto principal, Golden Freddy e até mesmo um Endo, que ele não faz nada demais, mas pode ser considerado também. Os Withered Animatronics, depois de FNAF 2, eles se tornaram um dos grupos, ou se não, o grupo mais famoso da franquia FNAF. Por terem designs incríveis, memoráveis e assustadores. E eles são marcantes também, principalmente pelas mecânicas do jogo. E já que, diferente da mecânica clássica dos Toys Animatronics, que você tem que colocar a máscara, aqui funciona da mesma maneira, só que um pouco diferente. Os Withered Animatronics, eles conseguem perceber um humano mais fácil. Então, você não tem muito tempo para colocar a máscara. E se você não colocar a tempo, os Withered, mesmo assim, com a máscara, eles vão te matar. O Fox tem a mecânica mais marcante desse jogo, pelo menos para mim. Você tem que ficar tirando a luz da lanterna nele até ele desaparecer. Porque senão... Mas depois que a história foi avançando, muitos se perguntaram o que quiseram os Withered, como que os Withered surgiram. Bom, muita gente teorizou que os Withered Animatronics eles surgiram na pizzaria de 85. Até porque de fato eles foram usados na pizzaria de 85. Mas calma que eu vou esclarecer muita coisa. Vamos para essa dúvida, né? Desde quando os Withered Animatronics surgiram? Quando que eles surgiram de fato? Todo mundo quis se perguntar isso, mas depois que Seekers of the Mimic lançou, a gente tem uma certa resposta. Mas vamos do começo. Lá em Seekers of the Mimic, a gente tem a revelação que William Afton, Henry e Emily foram lá apresentar os projetos desses animatronics pro Edwin Murray. E meio que ele achou uma bosta, ele achou esses negócios aí muito feios e eles até tentaram recomeçar esse negócio, refazer esses projetos. Eles fizeram ali aquela coisa da pizzaria que a gente vê no jogo, eles fizeram os animatronics de uma versão meio protótipo, com os modelos que a gente veria mais pra frente, né, em 93, lá nos eventos de FNAF 1, mas calma que eu já chego lá. Só que por conta das coisas que aconteceram na vida do Edwin, ou seja, a família dele foi, tipo assim, de F de um dia pro outro, e a fábrica tava na falência, porque por conta desses eventos, do filho dele morrer, da esposa dele, do pai morrer, também fez com que ele ficasse muito focado em outras coisas, sabe? Superar o luto e coisas do tipo. Então ele acabou fazendo com que a empresa falisse. A empresa estava falindo e depois disso ele só desapareceu, provavelmente para tentar recomeçar a vida. Então meio que o projeto dos protótipos animatrônicos acabou não indo para frente. Então William Afton, Henry e Emily, sabendo disso, tiveram que usar os animatronics que eles já tinham projetado para construir a pizzaria, provavelmente porque tinham prazo para fazer isso. Dito e feito, após os eventos da Mordida de 83 e da Fredbear's Family Dining fechar, eles decidiram focar mais na Freddy Fazbear Pizza porque a Fredbear's já estavam com uma mancha, sabe? Se eles voltassem com esses animatronics, ia ter uma mancha ali e a atmosfera fica pesada e coisas do tipo por conta do acidente que aconteceu, né? Na Mordida de 83. Então eles decidiram focar numa tal de Freddy Fazbear Pizza que surgiu no mesmo ano onde tudo isso aconteceu, né? Onde, né, a criança chorona morreu, 83. Tem algumas teorias que falam que as duas compartilhavam mais ou menos, né, no mesmo tempo, tipo, você podia ir na Fredbear's, mas você também podia ir na Freddy Fazbear Pizza ao mesmo tempo, mas eu não sei, a gente não tem uma confirmação, certeza de nada em relação a isso, mas que sabemos que a Freddy Fazbear Pizza surgiu em 83. Enfim, e em 85, após os assassinatos que William Afton fez, né, naquela pizzaria, ela fechou. E daí meio que eles tentaram reabrir com um custo um pouco mais barato, já que os animatronics do FNAF 2, né, em 87, eles eram animatronics assim, que não eram tão caros, justamente pela simplicidade deles, mas que eles decidiram investir mais na tecnologia dos animatronics justamente para evitar que acontecesse mais assassinatos.
Eles tinham até cogitado em colocar os animatronics de 85 nessa pizzaria de 87, mas perceberam que eles eram muito feios, já estavam estragados e fedendo muito. Então decidiram refazer totalmente o design, deixando tudo com um tom mais infantil, muito mais tranquilo para a criançada. E decidiram também apelar para novas atrações, novas coisas, e decidiram fazer uma pizzaria maior, né? Algo um pouco mais ambicioso em relação a isso. Dito e feito, em 87 surgiu, né? Em 87 surgiu a Freddy Fazbear Pizza, que tem os Toys Animatronics como atração. E esses animatronics antigos, eles decidiram colocar na peças e serviços, porque eles poderiam reutilizar as peças desses animatronics para consertar os toys e assim por diante. Mas por conta da mordida de 87 que aconteceu com um dos seguranças, né, meio que a pizzaria fechou de vez. E por conta dos assassinatos que também tivemos nessa pizzaria, o DCI, que eu já expliquei no vídeo passado o que é. A pizzaria fechou totalmente as portas. E no jornal que aparece após a noite 6, falam que os toys seriam destruídos. Após ficar aberto apenas por algumas semanas, a pizzaria do Freddy Fazbear está fechando suas portas. Os novos animatronics são desativados devido a possíveis mau funcionamentos. Porém, os personagens originais estão sendo mantidos na esperança de uma possível reorganização da empresa. É um pequeno contratempo, estamos confiantes de que reabriremos algum dia, um orçamento muito menor, CEO da Fazbear Entertainment. Então, pelas evidências que temos, né, Henry M ele decidiu pegar todas as peças dos Withered Animatronics. A Fazbear pegou todos aqueles protótipos do Ed Murray e decidiram juntar tudo. Nisso eles decidiram que iam reabrir essa pizzaria mais pra frente, mais ou menos nos anos 90, né? Que é a pizzaria do FNAF 1, mas que eles iam fazer tudo de um baixo custo. A pizzaria ia ser menor, as coisas e as atrações não iam ser tão diversas e tal, ia ser algo muito mais simples. E assim a Fazbear pegou todos aqueles protótipos do Ed Murray, né? Pegou todos os Withered Animatronics, colocou tudo junto, reformulou tudo, né? Reconstruiu eles e pronto, dito e feito, tava aí os animatronics de FNAF 1 feitos. Mas Lucas, qual que é a sua evidência exata para essa teoria fazer sentido, para essa ideia, né, por essa história fazer totalmente sentido? Porque em Help Wanted a gente tem uma moedinha, que é a Fazcoin, que a gente ganha nos prêmios, né, no Prize Corner, e algumas vezes depois que a gente passa ali dos minigames. Daí, quando você ganha essa moedinha, você pode analisar ela e você percebe que está escrito Freddy Fazbear Pizza desde 1983. Sendo assim que essa pizzaria dos Withered Animatronics começou em 83, mais ou menos, e acabou em 85, né, por conta dos assassinatos das crianças, né, que foram se tornar Freddy, Bonnie, Chick e Fox. E com isso a história só segue pra frente, coisa do tipo, sabendo agora, né, que os Withered Animatronics surgiram há muito tempo antes. Bom, pessoas, esse é o vídeo. Eu expliquei mais ou menos assim, com base nas evidências, com base nos jogos, né, o que os Withered são, de fato. Se tiver alguma coisa para adicionar, comenta aí embaixo. Alguma coisa que você percebeu que foi um erro meu, pode comentar aí também, uma correção e coisa do tipo, que eu vou adorar fixar os comentários mais importantes para ver o vídeo. Então comenta aí também a sua teoria de FNAF, que eu posso falar aqui. Então é isso, até a próxima e fui!